Bom, conforme prometi, hoje é dia de astrologia, toda segunda-feira a gente já espera, né? E vamos saber direitinho com a Paula Pires como será a semana pra gente. Semana que eu vou melhorar da gripe, é? Olha, não é uma semana que favoreça grandes energias, porque a gente está na lua minguante. Podia minguar a gripe, então né? não é uma... Pode ser. Pode né? ser também, mas não dá pra dizer assim. Tem que ver por que você gripou, né? O que aconteceu com o seu Eiti? O seu Eiti, que é a energia do guerreiro que protege a gente. No fundo, a gente sempre sabe. Depois eu te conto babado, você vai ver. Agora, o bom é isso, é a gente entendeu por que muitas vezes a gente se deixa fragilizar. E aí a astrologia também é uma grande aliada, porque a gente consegue ver, olha, essa semana eu tô mais frágil, ou então mais vulnerável a isto ou aquilo. E a gente começa a trabalhar a nossa energia pessoal diferente, né? Sim, com certeza. Inclusive, quando você faz o mapa de uma pessoa, você consegue ver as áreas que a pessoa tem fragilidade. Por exemplo, o seu ponto forte também muitas vezes é o ponto fraco. Então, a zona erógena, por exemplo, né, que a gente chama na astrologia, que são as zonas que a gente tem mais sensibilidade sexual, que são as áreas onde a gente sente mais, digamos, tesão, assim, né? Então, por exemplo, o touro, ele tem a área que é mais sensual, que é a parte do pescoço. Então acaba tendo mais problemas? Tem mais tesão nessa área, só que também tem tendência a dores de garganta. Olha que interessante. E eu, por exemplo, atendo muitas pessoas em consultório que são taurinas, já tiraram a amígdala, porque antigamente se tirava, né? Hoje em dia, amígdala, não. Então tem muita gente que não tem, porque quando começava a dar diretamente, vai aos 20, 30 anos atrás, assim, a profilaxia era, então tá dando muito problema. Já que não tá funcionando direito, arranca a amígdala. Exatamente. Então, pessoas de touro são as que mais têm, porque é aquela coisa, o nosso ponto forte às vezes é o nosso ponto fraco. E na astrologia você vê isso. Então, por exemplo, coração, que para leão é uma área forte, né? A área do sentimento, ele tem essa coisa muito solar aqui do chakra cardíaco, também tem que tomar cuidado com o coração. Olha, então o nosso ponto forte pode ser o nosso ponto vulnerável. Normalmente na astrologia. A zona erógena tem relação também com uma fragilidade. Então os pés de peixes, o joelho de capricórnio, cada um tem uma área. Então, por exemplo, virgem tem relação com as mãos. E aí você tem uma sensibilidade com as mãos, mas você também tem que tomar muito cuidado com o que você toca, com a energia que você está absorvendo pelas mãos. Que interessante. É muito interessante. Né? E quando você faz o mapa, você vê tudo isso. Por exemplo, uma pessoa que tem muito touro, ela tem que tomar cuidado com a garganta. Principalmente se esse chakra, que é o chakra da garganta, que é o da comunicação, e que tem relação também com a serpente do pai, que eu acho que eu comentei um dia aqui no programa, da limpeza de serpente de pai e mãe. Se esse chakra, por exemplo, pessoas que têm muitos problemas com o pai, ou pai ausente, ou pai muito repressor, ou relação com o pai que não era legal, normalmente tem mais tendência a ter problemas nessa região, que pode ser desde problemas de tireoide, até questões com a garganta mesmo. E aí você vai conversar com a pessoa fala, realmente tem muito problema com meu pai. E a gente não faz essa associação, né? O que a gente não associa isso. Não, porque não tem nada a ver. Uma coisa vai ter com a outra, né? Porque aí tem que ter um profissional que estude isso pra saber mesmo. Mas como você entrou no assunto... Mas isso é muito bom, porque a partir do momento que a gente começa a lidar com aquele sentimento que a gente acha que tinha resolvido muito bem no passado, que a gente não tinha, começa a resolver do jeito certo, você vai limpando essas coisas, e né? sai mesmo, por exemplo, eu fiz essa limpeza da serpente e, assim, o meu pai sempre foi uma pessoa mais distante, assim, tem uma criação europeia, meus avós são europeus. Aquela coisa de não abraçar. Tanto é que eu tirei a cidadania por conta dos meus avós por parte de pai, que são portugueses. Então ele teve muito essa criação, assim, mais seca. Então eu acho que nessa região aqui do pai, quando eu limpei, era uma região que estava complicada. E eu vivia tendo problemas de garganta, porque eu tenho o ascendente em touro e a lua em touro. Então, apesar de eu ser virginiana, eu tenho uma energia muito forte de touro. Então, vivia tendo dor de garganta. Era o meu único ponto fraco. E quando eu fiz essa limpeza, ficava o tempo inteiro querendo inflamar, porque estava limpando, que é o que a gente chama de surto na alquimia. Ou seja, às vezes a sujeira, ela tem que sair, não é mágica. Você vai puxar a sujeira, ela vai sair de algum jeito. E ficou assim, os 30 dias que eu limpei esse chakra, ficou querendo inflamar. E depois eu nunca mais tive dor de garganta. Olha, que legal isso. Tipo, foi, porque tirou a sujeira que tava ali, né? Isso é bom, fez a faxina. Fez a faxina. Sim, você tá convidadíssima a fazer. Irei. Agora, chakras, acho que quando a gente fala em chakras, as pessoas em casa, principalmente quem não tem muita informação a esse respeito, não tem noção do quanto que eles são importantes, o quanto que quando a gente não tá com essa energia dos chakras equilibrada, a gente pode também ter problemas sérios até de saúde, né? Sim, e assim, a gente dá pra reparar algumas coisas. Então, por exemplo, quando a gente está emocionalmente, os chakras são pontos de energia, né? Para quem não sabe, são pontos de energia que não são visíveis, tá? A gente está falando de, digamos assim, medicina energética, vibracional. Então, quando você fala em tratar chakra, você está falando de energia, você não está pensando no físico, você está pensando no que não se vê, no que é vibração, no que é energia e que já
há milênios se conhece a respeito dos chakras, principalmente pelos textos védicos, que é da medicina indiana, que é a medicina ayurvédica, que é a origem principal dessa noção de chakras, né? Então, os chakras em si, que são esses vórtices de energia, eles são como círculos, que eles ficam captando a energia de todo o ambiente. Tá? Então eles vão girando, vão pegando e cada um dos chakras tem um departamento, digamos assim. Então, por exemplo, ele é responsável por um setor. Sim, então, por exemplo, quando você pensa em sexo, tá? Você está pensando na energia vermelha. Não é à toa que, por exemplo, na novela a gente vê a Casa da Luz Vermelha. Não é à toa. Verdade. É porque a energia vermelha... Lingerie vermelha. Exatamente. Né? A energia vermelha é a energia do chakra base, que fica aqui na região do períneo, é o primeiro chakra na base da coluna, e que ele vai captar a energia sexual. Então, vamos supor, se você olha para uma pessoa e você sente uma atração sexual, você vai sentir com a vibração desse chakra. Quem vai pegar essa energia é esse chakra. Já se você conhece a pessoa, você senta para conversar com a pessoa e aquilo começa a te envolver de uma forma sensual, você já vai subir para o segundo chakra, que é da energia laranja, que é o da criatividade. Tá? E aí você vai subindo até você poder chegar nesse chakra aqui do centro, né? Que é o chakra do meio, que são 7 chakras, e ele fica no meio, que é a gente chama de coração da serpente da mãe. Esse chakra que tem a energia verde e que é o do amor. Então, para você chegar do sexo até o amor, tem um caminho, por isso que muitas vezes não chega. Por isso que você tem que percorrer esses outros chakras. Exatamente. E muitas vezes as pessoas, por exemplo, quando você tem briga com o namorado ou briga com a pessoa que você gosta, não dá aquela coisa que... Você não respira fundo. Exatamente. Né? Se você respirar, você vai... A primeira coisa que a gente nota quando a nossa energia está alterada é que a nossa respiração se altera. Você pode reparar, às vezes é conversando com uma pessoa, às vezes é fazendo uma coisa que te alterou alguma coisa emocionalmente, você vai ver que a sua respiração ela vai mudar o ritmo. Você não vai ter a mesma calma, você vai sair do que seria a respiração que a gente chamaria da respiração da sua alma. Tá? É como se você saísse da sua harmonia, que está manifestada também através da respiração. Então, por exemplo, esse chakra aqui, pessoas mais sensíveis, eu não tomo muito café. Quando eu tomo café, porque às vezes você está meio cansada, tipo pós-graduação, que eu fico o final de semana inteiro estudando, das 8 até as 6 da tarde sem parar, às vezes você precisa de uma energia a mais. Pra dar um e o café dá. Só que o café, ele tem esse efeito forte, que para algumas pessoas, tem gente que toma 1 litro de café e já tá condicionado também. Agora, eu como não tomo, por exemplo, eu sinto na hora nesse chakra. É mesmo? Porque você sente que ele acelera. E ele tem relação justamente com o coração na medicina chinesa, o café. Então, assim, os chakras todos, eles têm que estar em harmonia. Quando um chakra está em harmonia, ele bloqueia o ciclo de energia, porque esses chakras, eles estão fazendo um circuito que sobe e desce. Se você tem alguma coisa travada aqui na emoção, por exemplo, se você é uma pessoa muito nervosa, a maior parte das pessoas muito nervosas, elas acabam desenvolvendo gastrite. Porque não flui direitinho? Porque para aí, nesse aí, ó, esse que você pôs a mão aí, é o plexo solar, tá? Que é o chakra que é amarelo. Que é bem a boca do estômago, como a gente diz, Exatamente. né? Então, quando emocionalmente a pessoa é muito ansiosa, e tudo bem a gente ser ansioso, assim, levando em conta que a vida que a gente leva é corrida e a gente tem 1000 coisas para fazer. Mas a gente tem que dominar a ansiedade e não ser dominado por ela. Isso, né? E tem que ter um momento que você fala, não, calma aí, agora eu vou respirar. E tem pessoas que não param. É verdade. Elas ficam o tempo inteiro, ou seja, esse chakra, ele não tem descanso. Onde que ele tá, a área dele? O que tem aí de órgão atrás, que você vai ver? O estômago. Exatamente, ou seja, vai pegar onde, no final, energeticamente. Agora, você vê aí como, assim, a explicação dos chakras explica a questão da Organização Mundial da Saúde, justamente de que a maior parte das doenças são psicossomáticas. As coisas começam parando a energia aí, e aí a coisa vai pegando no físico, mas começa normalmente na energia, algumas coisas. Que a gente tem que aprender a reparar nos sinais do corpo. Por exemplo, no seu caso aí, o que pode ter acontecido que te deixou resfriado? Eu te conto. Tem a ver, normalmente, pega no chakra cardíaco, pode ser alguma coisa de sentimento, alguma mágoa, alguma coisa que te deixou meio acelerada nesse sentido, e aí você não digeriu aquilo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na sua vida. Isso mesmo. Aí não teve tempo e aí pegou. Mãe Paula Pires. É só alquimista mesmo. Isso daí é muito estudo, não tem nada a ver com adivinhação mesmo. É estudo que eu estudo há muito tempo mesmo, é alquimia pura. Agora, quem é de Áries, como vai ter essa semana hoje? Bom, essa semana para os signos em geral tá uma semana muito positiva para o amor, porque Vênus e Urano, né? Vênus, planeta do amor, e Urano, que é o regente do seu signo Aquário, o grande arrítmico, o grande original, o grande criador, tá? Então imagina a fusão, tá? Do Vênus, que é o amor, com
com Urano, que é o grande criativo. Isso dá uma fusão de criatividade no amor. Então, uma semana positiva, de brilho pro amor. Agora, para aquelas pessoas que só ficam na rotina, que não mudam nada, que ficam esperando que o outro mude, que o outro crie, talvez não sintam a vibração dessa semana. Por isso, eu escolhi justamente esse tema para falar, ou seja, aproveitar essa vibração de Vênus com Urano que está presente essa semana, num aspecto muito positivo para o amor, e não deixar a coisa ficar como se fosse uma semana normal. Porque se essa vibração tá aí, presente no céu, né? Trazendo essa energia. Mas se você não percebe, não aproveita, né? Não se antena. A palavra certa seria se antenar com ela, porque ela tá ali. Mas tudo que tá ali, você pode se antenar. É que nem Deus, por exemplo. Deus tá aqui. Se você não se liga a ele, você não vai nem perceber. Você não vai nem perceber. Então, assim, a energia em si é a mesma coisa também. Você pode se conectar com essa energia ou não. Então, por isso que eu tô aqui trazendo a dica, para aproveitar essa energia, todos. E quem é de Áries vai aproveitar? Então, Áries todos podem aproveitar, mas Áries é o que mais tem que tomar cuidado, com uma certa rudeza essa semana. Eles estarão rudes? Estão um pouco mais briguentinhos, entendeu? Oh, meu Deus. Você ouviu essa, Lígia? Quem é de Áries, o Ricota, briguentinho essa semana. Ah, Senhor. Pode até, assim, dependendo de como é a pessoa, porque tem... porque a gente já se prepara. Não, e assim, tem a coisa que eu sempre falo, as pessoas, elas têm, como se fala, um processo de educação de si mesmas. Então, por exemplo, quando alguém chega para fazer um mapa astral para mim, eu vou falar o que aquela vibração do mapa traz para ela. Só que muitas vezes a pessoa já bateu bastante a cabeça e, graças a Deus, ela não é mais daquele jeito. Ela já foi. Ela já foi. Então, só que eu tenho a obrigação como astróloga de falar o que aquele mapa tem de tendência. E muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu era exatamente assim. Agora eu não sou mais. Só que vai ter coisas que ela vai falar assim, nossa, eu sou assim, meu Deus do céu, o que eu não faço? Mudei, né? O que adianta agora eu saber que eu sou assim? Eu já sabia, realmente, nossa, a astrologia é incrível, disse exatamente o que eu sou. Só que aí entra a alquimia, que com os florais astrológicos algumas questões você pode transformar. Você muda. Agora, na questão, por exemplo, você está citando aí da pessoa X que pode estar um pouco mais irritado essa semana. Se ele for uma pessoa que já descobriu que, como ariano, ele tem essa tendência, às vezes, a ser franco demais, a ser rude demais, a ser duro demais, ele pode já ter aprendido a segurar a onda dele. Então, essa semana, essa tendência pode ser controlada. Minimizada. Agora, se ele for um ariano ou outras pessoas arianas forem daquele que não perceberam ainda isso, que toda vez alguém tem que ficar falando, olha, menos, calma, não fala assim. Diminui. Aí pode ser que essa semana fique mais tenso. Então, para todos os que já aprenderam a ter uma franqueza, contato e diplomacia, essa semana é uma semana que, para aproveitar essa energia positiva para o amor, é para pegar leve na rudeza, na cobrança, na dureza, na franqueza excessiva, porque tudo que você pode ser franco tem o jeitinho e a hora certa. Não é o que, é como fala, né? Porque às vezes você fala de um jeito e ainda mais dependendo do ego de quem está ouvindo, aquela franqueza pode ser dolorida, né? Ainda mais quando atinge bem onde a gente sabe que a gente é daquele jeito, a gente não quer aceitar, né? E dependendo do humor que a gente tá, né? Boa semana para você de Áries, mas então fique mais calminho. Volto já para não atiçar quem já tá irritado. Para quem é de Touro, taurinos essa semana? Bom, Touro, quando eu tava fazendo o estudo, né, da previsão dessa semana, eu lembrei de uma coisa que você falou em uma das previsões. Qual delas? A questão dos porquinhos, da história dos 3 porquinhos, né? Sim. Então, assim, o taurino tá no porquinho prático essa semana, over. Então, assim, o porquinho prático também namora. Então, assim, a ideia é essa, tipo, você tá focado em trabalho, tá muito bom para esse aspecto. Mas guarde um tempinho para você, né? Porque senão você vai desperdiçar essa energia presente, que é o mais, assim, forte essa semana, para ser aproveitado, né? Tirando tudo que a gente tem que tomar de cuidado na vida sempre, mas essa semana essa energia para aproveitar a inovação no amor, se o taurino ficar só no porquinho prático, entendeu? Já era, né? Só colocando um tijolinho, mais tijolinho, ou seja, na hora que construiu a casa, também tem que relaxar e tem que inovar. Então, assim, principalmente o taurino, que eu até disse na semana passada em relação à questão dele, às vezes, se entediar com determinadas situações amorosas, justamente porque ele também não inova. Então, essa semana, isso é mais forte ainda, porque a semana pede para ser inovado. Então, ou seja, ele tem que criar essa energia de inovação no amor e não ficar só pensando no trabalho. Aproveite que financeiramente está muito bom para quem está fazendo TBC, para quem está fazendo as coisas acontecerem. Tá? TBC, vocês lembram? Tira a bunda da cadeira. É isso. É bem simples. Bem fácil, objetivo bem simples, direto. Mas que muita gente não faz. Fica esperando cair do céu e depois reclama, ai, Deus não me dá nada. Mas também não faz nada para que já aconteça. mandou bote, mandou salvar-vidas, você continua sentado esperando cair do céu, né? Exatamente. Então, para Touro, a energia é essa. Porquinho prático também namora. Quem é de Gêmeos?
Gêmeos já está numa semana onde a criatividade através da comunicação está muito intensa. Então isso pode ser usado para os geminianos que trabalham com arte, está incrível. Para os que trabalham com comunicação nem se fala, tá? Porque eles estão com esse potencial que eles já têm normalmente ampliado, com essa criatividade ampliada e puxando, né, o gancho da questão do amor. Por que não fazer uma super declaração para a pessoa que você gosta, ou para a pessoa que não sabe ainda que você gosta e que você de repente precisaria dizer o quanto você gosta para ela e falar isso de uma forma original, ou seja, manifestar esse amor, fazer essa declaração de uma forma bem criativa, de uma forma inovadora. Isso seria bacana essa semana para o geminiano em relação ao amor, usar essa comunicação, sabe aquele papo no canto do ouvido que você fala as coisas que bem que a pessoa está querendo ouvir? Bem isso, né? E que você tem a capacidade de falar essa semana, porque assim, o geminiano está potencializado por dois aspectos, o que de todo mundo está atuando, que é o Vênus com Urano, e mais a criatividade dele, que está muito aflorada, e aí no amor isso pode fluir. Então aproveite, né? Principalmente se você, por exemplo, tiver um parceiro que gosta disso. Acho que a maior parte das pessoas gostam de ouvir coisas boas, né? E coisas criativas e que nunca ouviram. Mas aproveite mais ainda essa semana, sim, né? E quem for o parceiro vai estimulando também, né? Os parceiros do geminiano vai tentando tirar as frases bonitas. Mas tem que fazer por merecer, viu, gente? Não adianta ser um pentelho e querer que o outro também fique falando coisas legais, né? Volto já pra gente falar quem é de Câncer. Tá bom. Olha, vamos falar já dos outros signos. Por sinal, você tem alguma pergunta a fazer pra Paula? Pode? Pode. Entra por Skype. Aí você faz suas perguntas. Agora, quem é de Câncer, Paula? Como estará essa semana? Câncer tá numa semana onde uma coisa muito positiva tá ocorrendo no amor. Riquinho, só um pouquinho. Você tava distraindo a Paulinha, né? Ele tava conversando aqui comigo um pouquinho. Riquinho, deixa esse Riquinho. Riquinho agora tá no Twitter, falando que foi comer churros fim de semana com a Juliana Arisa. Eu fiquei de olho em você, viu? Eu tenho Twitter. Ela tem um fake, ninguém sabe que é ela, tá lá só vendo todo mundo. Só tô lá. Não distrai a Paulinha. Não vou te seguir, não. Melhor é ficar assim, ó. Mas a distração é positiva, ele tá me falando coisas importantes aqui. Puxa saco. Bom, quem é de Câncer, então? Câncer tá numa semana positiva, como eu ia dizendo, em relação a essa questão amorosa. Por quê? Porque aquela mania do Câncer que a gente já citou aqui, de ser às vezes um pouco vítima, jogar a culpa no outro, o Câncer às vezes tem essa tendência a fazer uso da manipulação. E aí ele fica o coitadinho de mim. E aí ele às vezes usa esse coitadinho de mim com tudo. Ai, Deus não tá olhando por mim. A vítima. Minha família nananã, os outros me descartam, é tudo. Ele junta todo mundo que for necessário para dizer que ele não está sendo visto como deveria, está tendo toda a atenção. É um chorão, né? Tem uma tendência a ser chorão e aí se colocar como vítima justamente para conseguir uma atenção maior. Isso é uma tendência do canceriano. Só que esta semana, particularmente, eles estão virando isso. Então eles estão procurando ver mais onde eles precisam mudar, onde eles podem ser diferentes e assim, os parceiros do canceriano aproveitem essa semana, porque é uma semana que eles estão realmente com mais humildade para não se verem como vítimas, mas verem onde eles têm um papel em alguma coisa, por exemplo, que esteja atrapalhando o relacionamento. Então, uma semana bem consciente para quem é de Câncer. Muito positiva, porque assim, como normalmente isso não existe no canceriano, e o que existe é mais o contrário do vitimismo, de jogar a culpa no outro, e essa semana ele está vendo mais onde ele teria que mudar, onde ele poderia ser melhor. Então, uma semana muito positiva para os parceiros, né? Porque podem ter reflexões bacanas e para os cancerianos também. Então, uma semana que eu considero boa, porque poderia dizer como aquela frase do Cazuza, que ele fala naquela música, né? Eu não posso causar mal nenhum a não ser a mim mesmo. Então, quando a gente tem essa consciência que, na verdade, a gente, até quando a gente acha que fez mal para o outro, a gente está fazendo mal é pra gente. Mas é claro que volta depois, né? Exatamente. Quem não descobriu que volta, vai descobrir uma hora. E às vezes de uma maneira bem radical, né? Eu acho até bom, sabia, quando volta rápido. Porque a gente deve menos, não, né? E que parece que Deus está cuidando bem, assim, ele tá falando, ó, aquilo ali que você fez, ó, igualzinho pra você. Aí você fala, putz, tá, tudo bem, já entendi. Ó, tem hora que a gente engole até seco, né? Porque tem gente que demora muito pra voltar. Mas a ficha cai, aí o que acontece? Se demora muito pra voltar, a pessoa vai criando mais karma, porque ela não se ligou ainda. Então, assim, quanto vem antes, acho que quando o castigo vem a cavalo é mais positivo, pelo menos eu considero. Às vezes, pra mim, vem a foguete, né? As coisas que eu aí, quanto mais, isso é uma questão, assim, de uma lei até,
até espiritual, que quanto mais a gente tem consciência das coisas, quanto mais a gente evolui, mais é cobrado. Então, as pessoas que ignoram as coisas, se elas erram, meio que tem uma coisa que relevam. Mas quem já tem um conhecimento, já tem um estudo espiritual ou da religiosidade em si, já tem um conhecimento, quando erra, aí vem bem mais pesado. Porque, ó, eu te avisei, agora você não avisou, então vai ter que ser um tapa mais forte. Aí daí o tapa mais forte ainda não deu, então vai ser um bofete. Se o bofete não deu, uma rasteira. E aí vai doendo. Até a pessoa falar assim, não, calma aí, eu realmente preciso mudar alguma coisa na minha vida, porque senão assim não vai rolar. Senão vai ser uma atrás da outra. Exatamente. Então você que é de câncer, aproveite essa semana ao seu favor, viu? Os leoninos? Leoninos estão com a juba solta, livre, leve e solta. Estão gatinhos. E estão gatinhos exuberantes. Não estão gatinhos assim, não, estão assim, entendeu? Com a coisa assim, né, reluzente, magnânima do leonino, né, que é essa energia forte, solar que ele tem, né, essa energia masculina, essa energia que brilha, que é a do astro-rei, porque eles são regidos pelo sol. Então, essa energia do leonino essa semana está muito positiva, inclusive eles já são autoconfiantes, né? Mas estão mais ainda. Sem ser arrogantes, né? Mas assim, estão numa semana de autoconfiança positiva, com uma autoestima grande e com uma capacidade de deixar alguns vícios. Então, aproveitando a energia da lua minguante, né, que está presente essa semana, né, que entrou agora. Então, assim, essa energia da lua minguante que vai estar quase a semana toda, o que acontece? Eu acho que eu já falei aqui, ela ajuda a términos. Tudo que você quer minguar, como você disse do seu resfriado. E que eu falei, nesse sentido pode ser positivo, mas a gente também fica com uma energia mais em baixa na minguante, então por isso que tem que ver a raiz. Então, assim, no caso, essa energia da lua minguante aliada, né, a essa autoconfiança que o leonino pode fazer com que ele tenha força para se livrar de vícios e de hábitos que são perniciosos para ele, que não lhe cabem mais. Então, vamos supor, o leonino tem um costume de falar demais. Então, essa semana ele vai fechar a boca e vai aprender a fazer isso. Ou esse leonino tem mania de ser muito arrogante, de falar, eu sei, eu posso, não. Então, essa semana ele vai baixar a bola e ficar mais humilde. Que bom. Ou essa semana ele quer começar a diminuir o cigarro, ou quer diminuir alguma coisa que ele sabe que faz mal para ele. Aí ele tem que analisar o que Mas é. ele tem que ter uma visão, né, sem desenhos e florezinhas sobre o que ele é na verdade, né? Exatamente, do que ele precisa transformar. Porque se ele não enxergar, como ele vai tentar mudar? Se ele tiver uma questão aí de análise, né, aí pegando o gancho do que você falou, pode ser uma semana mais positiva ainda, porque aí ele pode ver, porque como ele tá com uma autoconfiança muito grande, talvez ele não veja essas coisas. Só veja o que ele tem de bom, né? Exatamente. Então, essa dica que você deu a mais aí, pro meu juntou. marido, eu percebi. Então, assim, é isso aí. Mas ele é bonzinho. Mas você falou que ele não pode assistir. Não, mas essas coisas sempre caem no ouvido. Agora, quem é de virgem, mamãe faz aniversário essa semana. Que dia que é? Quinta-feira, dia 13. Quinta-feira, dia 13, dia forte, dia 13. Eu fiz agora, dia 7 de setembro. Esse foi 7 de setembro. Sexta-feira. É verdade, parabéns. Obrigada. Atrasado mais de coração, né, mamãe? E aí, como será a semana pra vocês? Os virginianos estão numa semana muito positiva, tá? E uma das questões que torna essa semana positiva é porque nós somos muito críticos conosco mesmos, né? Então, assim, o virginiano, ele, assim, dos signos de terra, o capricorniano é muito crítico com o outro, reclama muito com o outro, e o taurino também. Eles são menos autocríticos, tá? O virginiano, ele tem essa capacidade crítica que todos os signos da Terra têm, mas ele volta isso muito mais para ele. Ele é mais autocrítico do que crítico com os demais. Às vezes, se é um virginiano, às vezes um pouco negativo, ele pode, em vez de ficar vendo a própria fuça, ficar fuçando os outros. Sim. Aí seria da questão de caráter, que cada signo tem caráter ou não. Tem pessoas sem caráter de todos os signos, de virgem, de peixe, de qualquer um. Mas o virginiano que seja assim, que esteja num bom nível de caráter, um bom nível de espiritualidade, ele vai ter essa autocrítica muito forte, tá? Então, essa semana é positiva por quê? Porque essa autocrítica está um pouco mais atenuada, ele está aceitando mais o que ele é. Então, ele está olhando mais para si de uma forma, assim, a ter compaixão. Então, ele está olhando e falando assim, puxa, eu tenho esse defeito. Mas eu estou fazendo o meu melhor. Estou fazendo o meu melhor agora e isso é o melhor que eu posso ser nesse momento, tá? E vendo até, assim, tem uma frase que é uma pergunta de coaching que a gente usa que é assim: qual é a intenção positiva em algo que você considera negativo que você fez? Então, se você procurar sempre fazer essa pergunta, eu fiz uma coisa que eu estou me arrependendo. Mas assim, uma forma positiva, por que positivamente que eu fiz isso? Qual a intenção positiva que estava por trás daquilo? De repente, assim, eu fui agressivo com meu filho, tá? Porque ele fez uma coisa errada.
depois você fala, puxa, não era pra eu ter falado assim com ele, não precisava ter sido tão grosso, não precisava ter, sabe, falado de um jeito tão assim, duro, de repente, né, que nem Doriano, franco demais. Será que eu não poderia ter dito aquilo de uma outra maneira? Tudo bem, mas por que você falou daquele jeito? Porque você quer que ele seja uma pessoa melhor. Então, tudo, no fundo, pode ter uma intenção positiva. Então, nesse sentido, essa semana tá boa para você fazer essa pergunta ao virginiano e usar o que a gente chama no coaching de alavancagem. O que é alavancagem? É através de uma pergunta como essa, uma coisa que aparentemente estava te estagnando numa energia de culpa, de meu Deus, eu fiz isso, você usa aquilo para subir. Então tá, aquilo foi negativo, tá, tô arrependido, mas aquilo pode me alavancar, por isso a alavancagem, e te tirar daquele ponto da autocomiseração, de ficar, ai meu Deus, porque a gente tem que ter uma têmpera, um equilíbrio, né? Que é a carta da temperança que vem, tem aí a palavra etimologia. Daí, né? Então assim, tem um equilíbrio entre não se sentir culpado demais e não ser autoindulgente demais. Então assim, se ficar se culpando o tempo inteiro, não adianta, viu seu erro, pronto, virou a página, ok, errei aquilo, não vou fazer mais. Vou tentar não errar do mesmo jeito. Exatamente. Agora, também ficar na autoindulgência, que seria, por exemplo, a tendência do leonino que você falou, que, não, mas eu fiz isso, mas tudo bem, e aí você vai se permitindo fazer tudo de errado com os outros, consigo mesmo, aí também não dá. Então tem que ter essa têmpera, achar esse equilíbrio entre essas duas coisas. E o virginiano essa semana tá com esse potencial para se aceitar mais. Então é uma semana incrível, que ele tipo relaxa e fala assim, ai, tudo bem, eu sou assim, vamos supor, eu sou muito exigente. Tá, eu sou muito exigente, mas por que eu sou muito exigente? O que é positivo de eu ser muito exigente? Porque eu quero melhor, então, pra mim e pros outros, porque eu tenho um desejo de perfeição. Ai, que lindo! Porque as pessoas, às vezes, por não serem tão exigentes, as coisas ficam tudo meia boca, né? E não é legal. E o virginiano não se contenta com meia boca. Não dá pra gente ter meia vida. O virginiano é muito difícil ele se contentar com meia boca, muito difícil. Eu devo ter muito virgem. Se ele se contenta com meia boca, ele fica assim, puxa, tá. Aí ele fica ali, né? Porque, na verdade, o que ele quer é sempre algo direto, né? Boa semana pra você, viu, gordinha? Agora, Marina, aqui de São Paulo. Marina, tá ouvindo a gente? Tá por Skype, tudo bem? Oiê! Olá, vamos nós de novo lá pro Danilo Gentili. Você viu semana passada a gente... Oi! Oi, tudo bem? Tudo bom? Pode perguntar, estamos te ouvindo bem. Eu gostaria de saber da minha vida profissional. Que signo que você é? E da minha vida amorosa. Sim, eu sou do signo de Touro. Os taurinos nessa semana, vida amorosa e profissional, estão em uma boa semana? Foi o que eu disse, né, em relação à mensagem de Touro. Estão numa semana que profissionalmente estão muito focados, tá? Então tem que aproveitar esse foco para fazer acontecer. Ou seja, o que você quer na sua vida profissionalmente é uma semana para ir atrás disso, não ficar esperando, ir atrás e fazer acontecer. Fazer o que a gente chama aqui, Marina, né? Fazer, Marina, o que a gente chama aqui de TBC, eu e a Kátia, que é o tirar a bunda da cadeira e correr atrás. Porque se a gente fica parado, as coisas não acontecem. E essa semana é muito positiva nesse sentido. E em relação ao amor, é uma semana que se pede, né, que saia da rotina e que fuja das coisas que você sempre faz. Fazer as coisas de uma forma diferente. Tá bom? Um beijo pra você, viu, Marina? Boa semana. Ó, taurinos, então, como a Marina, aproveitem. Agora, e librianos? Bom, os librianos já estão numa semana que, assim, é extremamente positiva no sentido de eles visualizarem na vida deles o que está estagnado. O que não anda de jeito nenhum. Então, assim, isso indo pelo lado do amor, se, por exemplo, você vê que a relação já caiu na rotina, tá? Inclusive, esse final de semana eu fui ver um filme que eu recomendo pra todos. Qual é? É um filme que chama Um Divã para Dois, com a Meryl Streep. E acho que é Tommy Lee Jones. Sei. Nossa, ela é incrível, né? Como ela sempre, é ótima, sem palavras. E o filme é muito bom, porque ele faz a gente refletir justamente sobre isso. Que às vezes um casamento chega numa coisa que acham que é aquilo, até que alguém resolve falar assim, não, isso aqui não tá suficiente pra mim. Vamos ter que mudar. Isso aqui tá um tédio, todo dia fazer a mesma coisa. Eu não aguento mais isso, eu não quero só sobreviver. Esse filme eu recomendo para todos que sentem que o relacionamento tá meio assim, morninho, vão assistir esse filme. E a dica de Libra tem a ver com esse filme. Ou seja, se você vê que a coisa tá estagnada, pense o que você quer
Então, por exemplo, o libriano, qual que é a sua grande fantasia sexual que você não realizou? Faça, né? O que você tem vontade de fazer e que você fica sempre, ai, mas isso eu não posso, mas isso... Ou você vai sempre deixando para depois, né? Nunca chega o momento ideal de você realizar aquela fantasia. E a vida vai passando, né? E a gente pode morrer amanhã. Chegar numa pessoa para falar alguma coisa, Ninguém sabe o que vai acontecer. Você pode, semana que vem, não tá aqui. Daqui 2 minutos. Então, assim, cai duro e já se a gente tivesse essa noção de que a gente tem que viver só o agora mesmo, principalmente nesse aspecto aí da sensualidade, a gente faria tanta coisa que a gente não faz. Já pensou nisso? É verdade. Porque a gente acha que, eu tenho aquela vontade, mas aquilo lá eu vou fazer, sei lá. Um dia, né? Quando rolar assim, que parece que vinha uma iluminação nas duas pessoas, então vamos fazer aquilo. Não, alguém falou na TV, vamos. Entendeu? E às vezes não é isso. Às vezes até nessa questão da sexualidade, você tem que fazer o TBC também. Também tem que então, ou seja, você também tem que falar assim, olha, propor, que é o que nesse filme a Meryl Streep faz. Tá? Não vou falar muito, mas... Ela propõe uma situação diferente. Ela propõe sair da estagnação, porque ela visualiza que aquilo está estagnado, que ela não está feliz naquilo e que se ela não fizer o TBC, se ela não chegar junto dele e falar assim, olha, meu Deus do céu, vamos tentar dar uma melhoradinha. Que o negócio aqui tá russo. Que a gente tem potencial para isso e às vezes o outro também não está percebendo o quanto tá russo. Porque o ser humano tem uma coisa que é negativa e que é positiva e negativa. A gente se acostuma com tudo, até com o que é ruim. Então, às vezes a gente vai se acostumando com uma coisa que na verdade não é satisfatória. Mas para você já é o conhecido, tudo bem. E só quando você se livra daquilo que às vezes depois você vai falar assim, nossa, como que eu aguentei ficar tanto tempo numa relação assim? Só que enquanto você está envolvido naquilo, você acha que é só aquilo. Nada existe, porque você já se acostumou com aquela coisa ruim. E depois que você sai daquela... Quantas coisas que a gente passa e que a gente olha e fala assim, nossa, como eu era... Como podia ser bem melhor, aquela né? Paula que suportava aquilo, que fazia aquilo. E você vê que você precisou mudar. Só que muitas vezes a gente só muda, às vezes com grandes porradas. E não precisaria ser assim. A gente pode crescer pela inteligência, pelo amor ou pela dor. Então, assim, por que não crescer pela inteligência? Por que não parar e falar assim, calma aí, o que está estagnado na minha vida? E se for nessa área sexual, porque Vênus com Urano está ajudando, pense na fantasia que você quer. Você pode não estar vivo semana que vem. Vá realizá-la. E vai deixar para próxima vida, o agora. Só existe o agora. A gente fica pensando só no futuro e no presente. Na verdade, o único momento que existe é esse, que eu tô aqui na sua frente. Porque daqui a pouco a gente já não sabe mais nada. E o que já passou, o que a gente falou agora já acabou de passar. Já era. E só isso existe. A próxima pergunta que você vai me fazer agora, que é o que existe. Esse segundo. É só isso que a gente tem. Isso. E eu já volto. E a gente continua. Então você de Libra, viu só? Aproveite essa semana e mude aquilo que você acha que você tem que mudar na tua vida. Vamos agora para quem é de Escorpião. Bom, o Escorpião é o mais tensinho essa semana. Tá tenso essa semana? Tá. Na verdade, não é nem assim só tenso, ele tá com desequilíbrio emocional. Por quê? Tá um pouco instável emocionalmente, sem saber muito bem o que fazer. Quer. Principalmente, assim, as pessoas que estão no momento mais sensível por algum motivo. Então, podem sentir como se isso tivesse eclodindo. Tá? Então, tipo, por exemplo, mulher de Escorpião, essa semana de TPM, é melhor tomar bastante cuidado. Ave Maria. Deixa ela no cantinho dela. Deixa ela na caixinha quietinha. Vão estar mais carentes, mais manhosos. E se tiver de TPM, isso agrava. Pior. Inclusive tem, não sei se já te falaram, caso que existem 3 tipos de TPM. Quais são? A mais assim sensível, que é Tenha Pena de Mim. Tenha Pena de Mim. TPM, Tenha Pena de Mim. Aquela que é assim, um pouquinho mais assim, nervosinha, que é a Tocou, Pegou, Matou. Tocou, pegou, matou. E tem a última, que aí é o nível máximo de estagnação do tio do fígado, porque na verdade a TPM tem tudo a ver com a estagnação do tio do fígado, que a gente já falou. Por isso, mulheres que têm TPM, ou F3 no caso, que você conhece, da acupuntura, ajuda bastante. Porque ela é a estagnação do tio do fígado. E por isso que tem raiva. Raiva total, porque também do fígado. Olha. E aí a última TPM, né, que é a treinada pra matar. Tem a Pena de Mim, Tocou, Pegou, Matou e a Treinada pra Matar. Então quem é de Escorpião, tá de TPM, é treinada pra matar. E aí o Escorpião que, por exemplo, vê essa semana que isso tá batendo, porque, por exemplo, um Escorpião que tiver numa semana positiva, um monte de coisa acontecendo, pode não sentir esse desequilíbrio emocional. Como eu disse, agora se for uma pessoa de Escorpião, típica de Escorpião, e que estiver passando por um momento, algum momento conturbado, assim, digamos, é aconselhável até que ele faça alguma coisa, de repente procure ajuda de um profissional, fazer alguma coisa que acalme, meditar, orar, ficar perto da natureza, mas fazer alguma coisa para não se deixar levar por esse desequilíbrio
desequilíbrio emocional. Então, por que é importante eu, como astróloga, avisar? Porque aí a pessoa de Escorpião, já sabendo que está com essa tendência, um pouquinho, né? Quando vê que vai fazer uma coisa no calor da emoção, que vai fazer um negócio que não era para fazer daquele jeito, vai se acalmar um pouco. Respira fundo e fala, é a semana. Exatamente. Passarei por ela plenamente. É isso aí. E quem é Sagitário? Sagitário continua, tá, numa baixa de energia. E por quê? Tá? Porque eles estão num aspecto que não está favorável, né? Que na verdade é um aspecto que a gente vai analisar o Júpiter. Quando você fala de Sagitário, você vai pensar em Júpiter. Então, esse aspecto de Júpiter, que não está muito positivo, no caso, para Sagitário, analisando o Sol em Sagitário, né? Que são as pessoas sagitarianas, eles ainda estão no momento de ficar mais quietos, planejar, fazer estratégias, ou seja, não é um momento de sair por aí brilhando, falando os planos, achando que vai chegar e vai acontecer, querer estar no centro das atenções. É muito mais para ficar quieto, para estudar, para ler, aproveitar para ler e para traçar planos a longo prazo. Ele já estava nessa vibe na semana passada e não mudou. Então, assim, não adianta eu querer chegar aqui e falar que mudou. Não, porque continua. não. Então, assim, às vezes às vezes um signo muda a vibração, que nem semana passada, Escorpião não estava assim. Então mudou, tá aí legal. Eu tô falando. Agora, quando assim, eu tenho a obrigação de ver o que eu estou lendo. Quando eu venho aqui, eu faço um estudo. Então, no caso de Sagitário, não adianta eu querer dizer que tá uma coisa diferente se o aspecto continua ali igual e não entrou um novo. Então, assim, continua nessa vibração ainda de segurar a energia, de manter a calma, de não desgastar a sua energia, ou seja, ficar quietinho, se resguardar e fazer os planos a longo prazo e estudo quietinho. E a semana passa rápido, logo você já está numa outra energia. E assim que mudar a vibração de Sagitário, eu vou falar com toda certeza. Por hora. Por hora ainda é para ficar um pouco... Isso. Não é nada tão grave, porque, por exemplo, no caso de Escorpião, tem que tomar um pouco mais de cuidado com esse emocional. Então, Sagitário é só se resguardar, só isso. E quem é de Capricórnio? Capricórnio tá incrível. É mesmo? Semana passada já estava e também e continua. Então, assim, por que tá positivo para Capricórnio? Porque eles estão com o poder do pensamento ativado para o lado positivo. Porque o pensamento pode ser direcionado positivo ou negativo. E no caso, o capricorniano, né, essa semana, ele tá com aquela coisa da fé muito certeira. Então, quando ele tá pensando em alguma coisa que ele quer, ele tá conseguindo acreditar naquilo. Porque às vezes o capricorniano é um pouco pessimista. Ele fica vendo muitos pós e os contras, e aí ele fica analisando demais aquilo e não acredita, sabe? Ele é crítico, né, como eu disse anteriormente, que os 3 signos da Terra são muito críticos, Virgem, Touro e Capricórnio. E aí, às vezes, ele não vê o lado positivo. Ou vê o lado positivo, mas já vem logo o negativo e já, ai, mas será? Então, assim, essa semana é a semana para fortalecer essa energia que está presente de pensamento positivo, de fé para que as coisas aconteçam. Então, levando esse pensamento, esse poder de pensamento para o lado positivo, que é a tendência que eles estão, tudo vai fluir muito bem. Sim, aí foca no que você quer. Pensa no que é mais importante na sua vida agora, que você quer que aconteça, e foque o pensamento nisso e o TBC. Boa semana para vocês de Capricórnio. É, uma semana bem positiva e muita alegria também. É uma semana que eles estão um pouco mais assim, menos sisudos. Estão um pouco mais alegres. Com uma certa leveza de acreditar nisso. Aproveite essa boa energia da semana, viu, quem é de Capricórnio? E os aquarianos, nós aquarianos? Bom, Aquário está numa semana para mudanças no visual, tá? Mudança no visual? Então, assim, não que ele vai mudar definitivamente, mas essa semana seria interessante que ele se apresentasse de uma maneira diferenciada, que ninguém está esperando. Mesmo porque para um aquariano nada é definitivo, né? Exato. E essa semana, principalmente, porque assim, pensa bem, Vênus e Urano estão num aspecto positivo. E no caso, Urano é justamente o regente de Aquário. Então, essa beleza, tá? Esse esplendor desse aspecto tá mais forte para Aquário. Porque a junção do Vênus, que é o brilho do amor e da beleza e do esteticamente belo e da arte também, porque quando a gente fala em Vênus, a gente também está falando de arte, junto com o grande criativo, com o grande arrítmico, né? Que não tem um ritmo fixo. O aquariano típico, ele não gosta de rotina. E ele se entedia com a rotina, apesar dele ser um signo fixo, o que é até uma certa contradição. Porque ele é um signo que gosta de novidade, mas é fixo. Então, muitas vezes, ele não faz o TBC com as coisas novas que ele gostaria de criar. Então, essa semana é uma semana para ele fazer diferente. Vai fazer o cabelo de um jeito que ele nunca fez, vai usar uma roupa do jeito que ele nunca usou, e isso se estende ao amor. Então, assim, a dica para o aquariano ou para a aquariana nesse final de semana é ficar
só com o amado, sem filho, sem tio, sem sobrinho, sem ninguém. Sem tio, sem sobrinho é bom. Sem, caso, só sem no final sogra, de semana a dois, sem né? sogra, sem ninguém. Vai ficar quietinho o final de semana a dois, em algum lugar que você considere diferente, que você nunca foi. Quem não tem a possibilidade de fazer isso, tem que ficar aqui ou não tem condições de viajar esse final de semana, faça aqui, ou faça onde estiver, né? Um final de semana diferente. Faça um final de semana diferente de alguma maneira, um prato diferente, vão jantar num lugar diferente, vão ver um filme diferente, vão acordar numa hora diferente, mas fazer alguma coisa diferenciada no amor e ter essa atenção a mais. Então não tenho como ficar sem meus filhos esse final de semana. Então os filhos vão numa festinha, vai ter uma festinha em algum lugar, ou a tia querida vai levar no playground, vai levar em algum lugar. Mas faça algo Sempre diferente. tem a tia para cuidar, o avó e nananã, e você vai fazer uma coisa diferente. E os filhos também vão aproveitar para fazer uma coisa diferente. O que é ótimo para todo mundo. Todo mundo vai inovar. Que bom. Bom, vamos para o intervalo que na volta vamos falar sobre os piscianos e vamos saber dos signos das famosas. Ah, sabia? Algumas vamos lembrar aqui. 2 minutos só, até já. Olha, vamos falar agora do signo de peixes. Quem é de peixes? Como será a semana? Bom, essa semana é a semana da destruição dos castelos de areia de peixes. Destruição dos castelos de areia. Então vamos explicar, né, o que significa. As piscianas, né, principalmente as piscianas, os homens de peixes nem tanto, mas também um pouco. Mas assim, as piscianas têm uma tendência muito grande, né, a criar ilusões, tá? Então às vezes o peixes é o signo oposto de virgem, né? Cada signo tem seu signo oposto. Por exemplo, você como aquário tem leão como oposto. E virgem tem como oposto peixes. Então, tudo que o virginiano tem do discernimento, de lado crítico, de ser realista, de colocar as coisas todas assim, de forma organizada, o pisciano tem de ficar confuso, de às vezes não conseguir ver a realidade, quando vê a realidade, não querer ver a realidade como ela é. Então, fica criando, digamos, os castelos de areia. O que são os castelos de areia? São aqueles castelos que vem uma onda e leva. Quer dizer, não são a realidade. Não são castelos firmes, né? Não são que nem a casinha do porquinho prático, que é de tijolo. Ou seja, é uma casinha bem da fraquinha. É uma casinha que você acha que você criou, que é um castelo, porque você cria, que é uma coisa grande, ou seja, você quer acreditar que aquilo é um castelo, mas na verdade aquilo é um castelo de areia, que basta vir uma onda e que leva tudo aquilo. Então, essa semana é positiva para peixes. Por quê? Porque eles estão com capacidade de enxergar esses castelos de areia e ter força para não ficar cultivando essas ilusões. Porque muitas vezes as pessoas ficam querendo cultivar a ilusão, porque não tem força para encarar a realidade como ela é, e aí criar a realidade como você quer. Entendeu? E aí fica naquela ilusãozinha, porque a ilusãozinha é mais confortável. Por mais que a ilusão, você saiba que aquilo é ilusão, ou você saiba que você não está totalmente feliz naquilo. Mas você não tem que tomar uma atitude com aquele castelinho tá pronto. Exatamente. Então, essa é uma semana forte para peixes, para conseguir tomar a atitude de ver essas ilusões, ver esse castelo de areia e conseguir construir um castelo de verdade. Por mais que dê trabalho, porque às vezes destruir o castelo de areia dá um pouquinho de trabalho. Porque construir dá mais. Né? Construir o novo com bases verdadeiras às vezes não é tão fácil. Então, assim, por isso que essa semana é positiva, porque ele tá com força de ver que por mais que seja difícil destruir a ilusão, porque às vezes ela é cômoda, é uma semana positiva para isso e para construir uma realidade como você quer. E um alicerce muito mais forte, né? Não de areia. Sim, com certeza. Bom, boa semana para você de peixes. Uma semana muito boa. Ótima. É só você querer transformar seu castelinho, né? Ver as ilusões. Agora, será que temos algumas artistas piscianas, claro, mas será que alguém desse mundo dos famosos, que esse nosso coreógrafo tão querido, que ele também ajuda a produzir, principalmente, né, a fazer com que elas façam um verdadeiro show em cena, são de peixes? Brian Tanaka, seja muito bem-vindo, tudo bem? Hello. Lembrando que o Renato, que é empresário do Brian, tá lá ao lado dele, então eu vou perguntando, ele vai passando pro inglês, ele vai trazendo pro português e a gente vai falando. Então, que signo que você é, Brian? Qual o seu signo? Oh, I'm Aries. Ah, de Aries. I'm Aries. Ele é de Aries, nasceu em abril. Agora, me diga uma coisa, tem alguma das famosas que você faz as coreografias que seja uma pisciana ou não? Que é de signo de peixes? Desculpa, que seja Mariana, é isso? Não, que seja pisciana, do signo de peixes. Dizem que a Rihanna é do signo de peixes, né?
Gente, essa internet tá No, travando, actually, né? no. Gente, não tá dando certo. Tá meio devagar, quase parando. Fazer o seguinte, já volto com o Brian pra gente continuar, pra ver se a gente consegue uma conexão melhorzinha. Mas, ó, São Paulo tá triste nessa conexão pela internet. Toda semana é a mesma coisa, né? E tá né? seco pra caramba também, né? Haja suco de pera. Haja tudo, nem fale. Bom, vamos já conversar com o Taraka agora. Tem muito disso. Por exemplo, a gente estava comentando aqui no intervalo que a Rihanna é do signo de peixes. Rihanna que tem uma vida amorosa muito turbulenta. Você falou de Castelinho que se desmorona. Eu logo pensei nela também. Porque é uma menina que tem uma vida amorosa, pelo menos o que dizem, né? O que a gente sabe do ex-namorado, meio difícil. Tá. A pisciana, ela tem uma visão em relação ao amor meio assim, de você estereotipar o ideal? De todos os signos de mulher, a pisciana é a que mais tem tendência a ser mulher de malandro, a suportar coisas que de repente outros signos não suportariam. E isso eu tô falando não só de mulheres que têm o sol em peixes, frisando. Então, por exemplo, uma lua em peixes já pode dar isso. É mesmo? Eu, por exemplo, conheço leoninas que tem a lua em peixes e já estraga. Já fica com... Você conhece, sabe o que é a história do dedo podre? Sei, aquela que só aponta pra que vai escolher bem o que não presta, entendeu? Então, assim, é aquela tendência a escolher o que... Porque você poderia escolher certo. Por que você vai escolher o errado? Então, assim, a leonina, por exemplo, que é independente, que é forte, né? Que tem uma coisa, como a gente até disse na semana passada, mais forte até do que os homens leoninos, de imposição, né? De um comportamento individualista, autoritário, até às vezes, ou seja, uma mulher que pode até ser masculina numa relação, se ela tem uma lua em peixes, um ascendente em peixes, ela já fica mais mole. Já fica assim, eu preciso de um homem, eu não vivo sem um homem, aí prefiro ter um homem do que ficar sozinha. Porque porcaria do que ficar sozinha. Isso é uma tendência do peixes, entendeu? Então, às vezes, e ele muitas vezes associa amor a sacrifício e sofrimento. Então, assim, às vezes aquela noção de que o amor pode ser leve, o pisciano tem uma facilidade de falar, não, eu preciso me sacrificar para que isso dê certo. E acaba sacrificando demais, tipo assim, o cara tá fazendo tudo errado e ela arruma um motivo para dizer que eu que sou culpada. Tipo, não, eu que não sei o quê, fui eu que nananã. O oposto do câncer, que vai jogar já a culpa no outro, e do Capricórnio. Ela joga pra ela. Joga, porque primeiro ela joga pro outro, só que quando ela joga pro outro, ela vê que ela vai ter que destruir o castelinho de areia e começar a construir o castelo de verdade. E aí ela tem essa preguiça, e ela tende, justamente falando sobre a previsão, ela tende a ficar no castelinho de areia em vez de criar um castelo novo, porque criar um castelo novo. Então vamos supor, a Rihanna, vamos dar um exemplo. De repente essas histórias, eu não sei muito a vida dela amorosa, que eu não... Você tá aí sempre... Ela apanhou do ex-namorado. Que é um rapper, uma coisa assim, tá? Então, assim, essa relação com esse cara, de repente, é uma coisa que ela já sabe, que o cara não presta, ou que a relação não dá certo, ou que, enfim, o que for, mas ela permanece nisso, às vezes, por uma falta de motivação e força para encontrar alguém melhor. Ela, tipo, não consegue se ver sem o cara. Então, esse é o grande problema, às vezes, das pessoas que têm questões em peixes. Não só o sol, tá? Lembrando. Então, uma grande leonina, uma grande sagitariana, que normalmente não seriam mulheres de malandro, se tiver, por exemplo, a lua em peixes, o ascendente em peixes, Vênus em peixes, pronto, já é mais, às vezes, mais pisciana do que às vezes uma pisciana que tem um ascendente em leão, que tem uma lua em Capricórnio, tem outros signos e que aí fortes, já dá uma equilibrada nesse assunto. Por isso que é bom você fazer seu mapa para você saber, até entender o porquê que às vezes em determinado posicionamento a gente é muito fraco, quando o nosso signo solar pede que a gente seja forte. Exatamente. Acesse o site da Paula Pires, que aí você vai ter informações legais também sobre o trabalho dela, de uma forma bem certinha, bem dimensionada, para você entender o porquê que é um trabalho tão globalizado. Vidasutil.com.br, vidasutil.com.br. Lá tem os telefones de contato também, né? Lá tem todas as opções de informação, porque legal. Como eu trabalho com todas as outras técnicas, com alquimia, com florais, então você consegue ver direitinho. Qualquer dúvida é só tirar por e-mail lá mesmo, que eu respondo todos os e-mails. Obrigada, viu? Boa semana para você. Também.